Pare de trazer o seu passado para o presente, porque ele está te prejudicando. Você está presa nele sem você perceber. Aquilo que aconteceu no passado, fique lá. Aprendeu? Se arrependeu? Não está praticando mais? Acabou. Ninguém precisa saber. Essa questão de ficar preso ao passado, quem que atua no passado? É o inimigo, entendeu? Então é ele que age no seu passado. Então essa prisão que você carrega, muitas vezes não é só emocional, pode ser espiritual, porque ele não deixa você esquecer daquilo que você cometeu. Bem-vindos ao Conectando com a Inteligência, o ambiente certo para o seu desenvolvimento e expansão da sua mente. Se prepare para receber uma nova dose de conhecimento. Amigos, sejam bem-vindos a mais um Conectando com a Inteligência, o ambiente certo para o seu desenvolvimento e expansão da sua mente. Agora, segunda a sexta, 7h15 da manhã. Eu sou Cleiton Pinheiro e vou compartilhar com você aqui uma aula que vai ajudar muito no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Junto comigo aqui está a equipe da LF Gestão. Do meu lado direito, o senhor Matheus. E aí, gente, tudo bem com vocês? Ao seu lado, Bruna. Olá. E lá no banquinho, Arielle. Oi, gente. Olha só, essa semana nós estamos com a série A Prisão do Passado. Pessoas que ficam presas ao passado, pessoas que são prisioneiras do passado. Inclusive no episódio de ontem, se você não assistiu, eu recomendo você assistir a aula de ontem. Nós falamos sobre mágoas, ou seja, existem pessoas que estão presas no passado pelas mágoas que ela carrega. Episódio de hoje, Cleiton, aula de hoje, o que você vai falar? A aula de hoje é outro motivo pelo qual as pessoas ficam presas ao passado dentro dessa série dessa semana. Qual é esse motivo, Cleiton? A culpa. Então existem muitas pessoas que carregam culpa e esse sentimento de culpa, essa culpa que ela carrega de maneira inconsciente, inclusive, é justamente o que está prendendo você lá no seu passado. Talvez você carregue uma culpa onde você nem percebe o quanto você se sente culpado por coisas que aconteceram lá atrás e essa é a maior prisão que você carrega. Então por isso que hoje eu quero trazer um pouco mais de entendimento para você e clareza sobre qual é a culpa que você carrega e que você não deveria. E na aula de hoje você vai entender motivos pelo qual as pessoas carregam esse sentimento de culpa. Então eu vou trazer alguns pontos aqui para você refletir. Isso tudo está te aprisionando. Essa semana é uma semana de libertação. Libertação do quê, Cleiton? Libertação do seu passado. Então tudo aquilo que está prendendo você no passado, não é possível que nessas 5 aulas você não vai identificar algo que você fala, Cleiton, era isso aqui que me prendia, eu não sabia. Essa é uma semana de libertação do seu passado, emocional. Isso é importante você assistir as 5 aulas dessa semana. Outra coisa importante para você que não está inscrito no canal, faz a sua inscrição e deixa a sua curtida. Olha o Cleitinho aparecendo aí. Escreve para mim nos comentários de onde você está nos acompanhando. Escreve-se primeiro assim, ó, vamos combinar algo aqui. Ó. Coloca assim, ó. Cleiton, gostei da série dessa semana, fez muito sentido para mim. Se você realmente gostou, e coloca o seu nome e de onde você está nos acompanhando. É importante isso. Então vamos lá. Aula de hoje sobre a culpa. Por que as pessoas carregam essa culpa? Eu vou te trazer aqui alguns motivos. O primeiro motivo pelo qual as pessoas carregam esse sentimento, essa culpa, é medo de decepcionar alguém ou sentimento de decepção. Então, exemplo, o sentimento de que um dia você fez algo e aquilo que você fez trouxe uma decepção para alguém que você ama, para alguém que você gostava muito, talvez esse seja um dos motivos pelo qual você carrega essa culpa. Então, isso fica tão assim marcado na vida de algumas pessoas que é mais ou menos assim, ó, você cometeu um erro lá na sua infância ou lá na sua adolescência. E a memória que você tem é o seu pai brigando com você, ficando muito nervoso, ou é as pessoas olhando para você e tipo balançando a cabeça, tipo assim, meu, por que você fez isso? Então, olha só, esse sentimento, essa memória que você tem, essa visão que você tem das pessoas meio que olhando para você, decepcionadas, tipo assim, caramba, eu não esperava isso de você, pode ser que esse seja o motivo dessa culpa que você carrega. Porque lá atrás você decepcionou pessoas. Então, de maneira inconsciente, é como se você ficasse constantemente voltando lá naquela época e assim, eu já decepcionei pessoas. Isso reforça uma autoimagem negativa a seu respeito, uma autoimagem distorcida a seu respeito. E é por esse sentimento que você carrega sem você perceber. Então, exemplo, você já decepcionou alguém lá no passado? Cleiton, já, decepcionei algumas pessoas. Qual é o peso dessa culpa que você traz? Porque você não queria e você acabou decepcionando. É importante você refletir sobre isso. Cleiton, e existe como a gente não trazer isso como culpa,
Mas trazer essa memória como uma lição, por exemplo, naquela época eu decepcionei meus pais com isso, isso, isso. Hoje eu não sei que isso aqui eu não faço mais. Existe isso ou eu sempre vou trazer como uma culpa pra Não. me pesar, enfim. Você pode ter trazido como culpa e você consegue se libertar disso quando você vai para um autoquestionamento. Então é assim, olha, eu fiz algo que decepcionei os meus pais. Exemplo, fiz. O autoquestionamento ele entra onde? Ele entra assim, peraí, quando foi que você fez isso? Eu tinha 14 anos, um exemplo. Ok. Com 14 anos, o que você fez? Eu fiz tal coisa. Fiz uma coisa que não deveria ter feito. Tá. Por que você fez aquilo? Porque eu achava que era o certo. Porque eu achava que não ia trazer nenhuma consequência. Então, o que é importante dentro do autoquestionamento? A primeira coisa é respeitar a fase que você estava. Com 14 anos, que cabeça que você tinha? Qual era o nível de mentalidade que você carregava? O quanto você tinha clareza do que era certo e do que era errado? Quando você faz a leitura correta daquela fase, da mentalidade que você tinha, do desenvolvimento que você tinha, isso ameniza. Sim, eu errei, eu não deveria ter feito, mas eu não tinha noção das consequências. Da mesma maneira, exemplo, quando você se converte, quando você realmente tem um encontro com Deus, quando você conhece a Jesus, uma das coisas que acontece é o arrependimento pelos pecados que você cometeu. Então isso quer dizer o seguinte, se você se arrepende de coração, cara, Deus vai perdoar os seus pecados. Não vai te livrar das consequências, mas Ele perdoou. Aí onde você, olha só que interessante. Quantas pessoas você conhece que elas já se converteram, que elas se arrependeram do pecado cometido? Deus já perdoou, elas já pagaram um preço, mas elas não se perdoaram. Tem muita gente. Então, exemplo, o inimigo ele age onde? Ele age justamente nesse peso da culpa que você carrega. Então, ele sempre, quando ele fala para você assim, você não merece, você sabe quem você era, você sabe os erros que você cometeu. Ele só consegue agir porque você dá legalidade porque você não se perdoou. Então você se arrependeu, você não pratica mais aquilo, você não faz mais aquilo. Deus já te perdoou. Os erros que você cometeu, já pagou o preço, mas você não se perdoou. E porque você não se perdoa é justamente onde o inimigo age. Então, exemplo, eu não falei ontem, mas essa questão de ficar preso ao passado, quem que atua no passado? É o inimigo. Entendeu? Então é ele que age no seu passado. Então essa prisão que você carrega, muitas vezes não é só emocional, pode ser espiritual, porque ele não deixa você esquecer daquilo que você cometeu. E como você, exemplo no episódio de hoje, no de ontem, porque você não limpou seu coração, você não perdoou as pessoas que te feriram. Mas no de hoje, como você carrega essa culpa, é a legalidade que você dá para ele agir na sua vida. Por isso que você não consegue se libertar. Por isso que de tempos em tempos o seu passado ele é tão forte, ele é tão presente. Porque você carrega algo que você não deveria. Entendeu? Eu decepcionei pessoas que eu não queria ter decepcionado, Cleiton. Ok, mas naquela época você não tinha a cabeça que você tem hoje. Então é importante fazer a leitura certa de acordo com o momento que você vivia, a idade que você tinha, o intelecto que você tinha. Tudo isso é importante. Cleiton, e como que eu posso, na verdade, me perdoar e não permitir que o inimigo fique me alfinetando? Sendo que, por exemplo, eu magoei você, fiz algo pra você, você ficou chateado comigo e tudo mais. Só que hoje em dia eu ainda convivo com você. Só que eu te chateei há muito tempo atrás, você já me perdoou, só que eu não consigo me perdoar. Como que eu posso me perdoar, sendo que eu convivo com você e te ver me lembra sobre o passado, por exemplo? Você me magoou. Você identificou que você me magoou? Sim. Se arrependeu? Sim. Pediu perdão? Sim. Acabou. Identifiquei, me arrependi, pedi perdão. Por que eu tô sofrendo? O Cleiton já me perdoou. Ou mesmo que o Cleiton não tivesse perdoado, eu me arrependi. Você pratica o que você praticou comigo? Não. Você saiu ferindo outras pessoas? Não. Ué. Então o processo já foi. Pagou um preço? Paguei. Quando eu te magoei, quando eu fiz o que eu fiz, trouxe consequências na minha vida, eu perdi oportunidades, o preço já foi pago. É a mesma coisa. As pessoas não têm entendimento dessa questão de pagar o preço. Cara, Jesus pagou um preço muito alto na cruz. Quando você tem um entendimento do que Jesus fez, do preço que foi pago na cruz, não tem como você não mudar sua mente, não mudar seus hábitos, não olhar para ele de uma maneira diferente. Agora, enquanto você não tem esse entendimento do preço que foi pago lá, os seus hábitos não mudam. Então Jesus pagou um preço muito alto na cruz por nós. Você nem tinha nascido quando ele fez isso. Entendeu? Você não tinha nem praticado os pecados. Não, já está pago. Ele já pagou o preço.
Então, peraí, não dá para eu viver, continuar vivendo como eu estou vivendo, entendeu? Não dá para eu não entregar minha vida para ele. Então, essa questão da culpa, ela vem justamente porque é a legalidade que você dá para o inimigo agir, e com certeza é ele que fica na sua orelha falando assim, olha, você não merece, olha, como assim? Cara de pau, você está falando com ele como se nada tivesse acontecido. Então, você não conseguiu se libertar da legalidade, fica preso ao passado, sua vida fica pesada. O peso da culpa, ele é equivalente a um remorso? Você pode trazer assim, ó, ele começa com remorso e daqui a pouco vem a culpa. Ele é mais pesado do que o remorso, porque o remorso talvez seja o início. Você começou a remoer aquilo, daqui a pouco vai vir o peso da culpa. E Pessoas que carregam peso da culpa não é leve. O Sim. nome já fala, peso. Se é um peso, é o que você carrega que atrapalha no seu avanço, no seu crescimento, entendeu? Então é algo que atrapalha. Ele leva a gente também para uma autossabotagem, algo nesse Com sentido? certeza. Exemplo, quantos pensamentos você tem de ideias, de coisas novas que você pode fazer, e aí vem o peso da culpa e fala assim, não, mas você sabe que você não consegue. Você sabe que você já errou. Você sabe que você é pecador. É interessante, porque João fala o seguinte, no livro de João, que se você falar que você não é pecador, você está chamando Deus de mentiroso. Sim. Então, exemplo, Cleiton, você é pecador, todos nós somos. Não posso falar que eu não sou. Todos nós somos. Tanto que a salvação é pela graça. É algo que, exemplo, humanamente ninguém conseguiria ser salvo. A graça é merecida. Então, se não fosse a graça, que é Jesus, nós não seríamos salvos. Então, somos pecadores, entendi. Agora, olha só, eu já entendi. Isso não quer dizer, não me dá o direito de, eu já sei, a Bíblia fala que sou pecador, então eu vou continuar sendo pecador. Não. Não é isso, não. Você entendeu? Então, agora eu vou fazer de tudo para que isso não aconteça mais. Só que aí vem o peso da culpa, e muitas vezes você até tem dúvidas sobre algumas questões, tipo assim, cara, eu não vou ser salvo, eu não vou ter jeito, eu não vou conseguir isso aqui. É onde você se entrega, entendeu? Então, esse peso que você carrega de coisas do seu passado como culpa, já era para você ter se libertado. Tem muita coisa que você carrega que não é sua. Cleiton, e como você lida com uma culpa de algo que de repente você fez que você olhou e falou, nossa, mas que erro que não era para ser cometido? Não, eu não sofro com isso, não. Eu não sou de sofrer assim com... Sabe por que, exemplo? Os erros que eu cometi me trouxeram aprendizados. Não sofrer não quer dizer que eu não me arrependa. Cleiton, você já cometeu erros que você se arrependeu? Muitos. Assim como eu disse aqui do pecado. Entendeu? Até você ter o entendimento da gravidade, o arrependimento vem depois. Mas se tem uma coisa que eu não carrego, é culpa. Porque assim, eu não sou de ficar assim, mas eu... Primeiro, não tem como voltar no tempo. Segundo, eu errei e paguei um preço. Me trouxeram consequências. Entendeu? Teve muitos erros exemplo que nós cometemos, que pela misericórdia, Deus não permitiu que acontecesse algo pior. Mas é assim, a partir do momento que você aprendeu, eu sou assim, eu aprendi, não vou mais cometer isso aqui, pronto, resolvi. Eu não fico... Isso é uma coisa que eu nunca dei muita brecha para isso, entendeu? Porque na minha cabeça é assim, esses erros que eu cometi é porque eu não tinha o entendimento, entendeu? Então eu não sofro por isso. E sofrer é diferente de se arrepender. Dos erros que eu cometi eu me arrependo, mas eu não fico sofrendo. Porque eu me arrependo, não faço mais, paguei um preço, sofri consequências porque eles aconteceram na minha vida, mas eu não deixo isso ficar se tornando um peso. Isso não. Isso não é uma questão minha. Mas eu conheço muita gente, eu atendo muita gente, que é nítido o peso da culpa do passado. Entendeu? Então o primeiro ponto é decepcionar pessoas. O segundo motivo pelo qual você carrega esse peso da culpa. Quando você traz erros que eles não são seus. Um exemplo simples aqui. Tem muita gente que se sente culpada pela separação dos pais. Tem muita gente que se sente culpada porque ela nasceu. Não, Cleiton, é absurdo. Tem muita gente que ela entende que depois que ela nasceu, exemplo, a vida na família mudou. Muita coisa aconteceu de ruim. E aí ela carrega esse peso da culpa. Tipo assim, se eu não tivesse nascido, isso aqui não tinha acontecido. Como assim? Você nasceu com um propósito. Foi Deus que colocou você no ventre da sua mãe. Como assim? Não, tipo assim, não faz sentido, mas tem muita gente que carrega esse peso. Então tem muita gente que carrega peso da culpa que não é dela. Tem muita gente que carrega o peso da culpa assim, meus pais brigavam muito. Ela acha que brigava por causa dela. Não, brigavam porque o relacionamento marido e esposa ali não estava legal. Não tem a ver com o filho.
Então, quanta culpa você carrega de coisas que não são suas? Exemplo, tem gente que carrega culpa de não estar numa situação melhor para proporcionar uma coisa maior para outras pessoas. Então, exemplo, não, mas é que eu falei que quando eu crescesse, eu ia ter uma situação boa para dar coisas melhores para os meus pais. E aí ela carrega esse peso porque ela não conseguiu. Ou seja, é como se você arrumasse um problema que para você trouxesse para a sua vida que não precisa, não existe. Então, quais são as culpas que você carrega que elas não são suas? Então, eu vou reforçar isso aqui porque você precisa entender. Quais são as culpas que você carrega na sua vida que elas não são suas? Por exemplo, você se sente culpado porque seus pais se separaram e você acha que a culpa foi sua. Você se sente culpado porque você nasceu, porque depois que você nasceu, muita coisa aconteceu na sua família e você acha que antes, sem você, a vida dele seria melhor. Você se sente culpado de problemas que você quis resolver e não conseguiu, que nem eram seus e não era nem para você ter entrado naquele problema. Então, quer um conselho? Pare de carregar essa culpa de algo que nem é sua. Esse peso que você carrega, essa culpa que você carrega, está te prejudicando todos os dias e impedindo você de viver coisas extraordinárias. Porque na sua cabeça você é o culpado de muita coisa ruim que aconteceu. E a maioria delas a culpa não é sua. Então é importante você fazer a leitura correta sobre a sua história de vida. Aprenda a fazer a leitura correta. Cleiton, tem Muito até bom. uma história que aconteceu em um dos nossos eventos que uma pessoa, ela acabou relatando isso sobre ter perdido o pai e carregar a culpa, uma dor da mãe. Você deu um exemplo muito esclarecedor e eu acho que seria válido você compartilhar porque já fazia tempo que ele tinha perdido o pai, só que mesmo assim ele carregava uma culpa que não era dele, porque perdeu quando era pequeno. Não, ele não Que carregava da a mãe, não culpa. foi? Ele carregava a mágoa. Mágoa, é verdade. Ele carregava uma mágoa do pai. E aí o pai dele já tinha morrido. E ele falou assim, como que eu faço para perdoar meu pai? Porque eu carrego uma mágoa. E eu falei assim, o que seu pai te fez? Ele falou assim, não, meu pai, ele brigava com a minha mãe, ele batia na minha mãe, ele bebia, não sei o que, acho que foi isso. Não lembro exato, mas era mais ou menos isso. Eu, tá, mas o que seu pai te fez? Não, ele brigava com a minha mãe. Eu falei, não, tudo que você está falando, seu pai fez com a sua mãe. Não fez com você. Então, exemplo, quantos anos você tinha quando seu pai faleceu? Ele falou, tinha 3 anos. 3 anos seu pai foi tão ruim assim? Então, ou seja, a mágoa que ele carregava do pai não era do que o pai tinha feito com ele, mas daquilo que ele cresceu ouvindo da mãe. Aí eu falei para ele, você não tem que perdoar seu pai, você tem que perdoar a sua mãe, porque foi ela que trouxe esse peso para você. E esse peso não é seu. O seu pai, ele pode ter sido um marido ruim, não quer dizer que ele foi um pai ruim. Então, é importante você fazer essa leitura, porque é muito comum você encontrar pessoas que ela traz ali um peso e, de repente, o seu pai ele não foi ruim com você, ele foi ruim com a sua mãe. Deixa eu explicar isso aqui mais detalhado para você. Tem muita gente que tem dificuldade no relacionamento com o pai ou com a mãe, porque ele entrou e trouxe para a sua vida algo que não é dele. Exemplo, tem muitos pais que são excelentes pais, mas são maridos ruins. E se ele, por ser um marido ruim, você cresceu numa casa onde a sua mãe sempre falou mal do seu pai, por isso você tem mágoa, por isso você tem raiva dele, por isso você tem dificuldade de se relacionar com ele. Mas você nunca percebeu que sim, ele era um marido ruim, mas ele era um excelente pai. Então ele pode até não ter atendido às expectativas da sua mãe como marido, mas ele nunca deixou faltar nada para você como pai. Só que como você cresceu ouvindo a sua mãe falar mal dele, você trouxe para você uma dor, você comprou uma briga que ela não era sua. Então aprenda a fazer a leitura correta, porque existem pessoas que você não está falando, não é nem porque ela te fez mal, é porque você comprou o barulho de alguém, sem você perceber. Muito bom. Ô Cleiton, uma pergunta. Quando eu trago uma culpa pra mim, que é sobre um cenário que não diz respeito a mim, como você disse, nasci, não era pra ter nascido, meus pais brigam por minha causa, enfim. Tem a ver com uma visão turva que eu tenho sobre mim mesma? Sim. E por isso eu trago essa culpa? Sim. Por você não entender quem você é, você vai se tornando aquilo que as pessoas dizem, aquilo que você vai recebendo, aquilo que as pessoas vão jogando para você. Então, exemplo, se você entendesse quem você é, então, exemplo, nessa briga, o que está acontecendo? Quem eu sou? Eu sou a filha. Eu não sou a esposa. E essa briga é deles, não tem a ver comigo. Mas eu vou entrar nessa briga porque eu não sei quem eu sou. Uma leitura simples de você se posicionar como filha. Bom, tanto como pai como mãe, os dois me tratam muito bem. Mas eles não se entendem. Claro que é muito ruim para um filho crescer num ambiente de brigas. Mas tem que separar.
Entendeu? Por quê? Porque quantas vezes você toma as dores da sua mãe e briga com seu pai? Quantas vezes você toma as dores do seu pai e briga com a sua mãe? Uhum. Sim. Quantas vezes você tem um comportamento ruim que você está chateado com a sua mãe, não foi por algo que ela fez com você, mas foi algo que ela fez contra o seu pai. E aí você toma essas dores, entendeu? E aí isso pode se tornar uma culpa. Porque na sua cabeça assim, eu poderia ter feito algo para evitar isso. Ou eu poderia ter feito algo diferente para ter um ambiente mais favorável. Então, a leitura errada, ela sempre vai te levar para autossabotagem, para autopunição, para uma vida pesada, uma vida de culpa, uma vida de mágoas. Só porque você não fez a leitura correta. Uma coisa que nós confundimos muito, a história de vida dos seus pais, ou a história de vida dos nossos pais, nós sempre achamos que é a nossa história. E não é. Seu pai e sua mãe têm uma história. Você e seu marido têm outra. Mas, Cleito, mas eu cresci vendo aquilo, então eu acho que aquilo vai acontecer comigo. Não, não vai, porque são duas histórias diferentes. Então, esse é outro erro que a gente comete, quando a gente traz a história de vida dos nossos pais para a nossa, e porque eles passaram por aquilo, a gente acha que também vai passar. Porque eles só tiveram, alcançaram isso, eu também acho que eu só posso alcançar isso. Não, essa é a história deles. Você tem a sua história, que Deus preparou para você, que é bem diferente da deles. Cleiton, você falou que você não tem esse hábito de ficar carregando essa culpa. Você gosta de resolver os problemas, enfim. Mas existem pessoas, como você bem disse, que elas têm esse padrão de há anos, da infância, tá trazendo esse padrão para a vida. Como que... E você também disse que o primeiro passo para a gente resolver um problema é identificar. Como que uma pessoa que carrega um peso durante tanto tempo na vida, ela de certa forma já está acostumada com aquilo? Como que ela faz para identificar isso? Ela só é assim, identificar não é difícil. O difícil é aceitar que aquilo prejudica. Então muita gente que está aqui assistindo já identificou que carrega peso de culpa, de coisas, de erros que eles não cometeram. Agora, o quanto você é inconformado com isso? Porque eu sempre falo, enquanto você é incomodado, isso vai te acompanhar. Só quando você é inconformado. O que é inconformado? Cara, chega, não quero mais carregar isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que perdoar, não importa. Eu tenho que olhar, fazer um autoquestionamento, olhar diferente para mim. É sobre isso. Entendeu? Então, exemplo. Na sexta-feira eu vou falar muito sobre isso, que é a última aula. Porque você não sabe para onde você está indo, você se distrai com muita facilidade para o passado. Então, se você não tem perspectiva de futuro, você está sempre olhando para trás. E quando você olha para trás, você vai ter lembranças ruins, é a mágoa, é a culpa, outras coisas que eu vou trazer amanhã e depois na quinta. Então, é sobre isso. Então, identificar não é difícil. O difícil é aceitar que aquilo faz parte da sua vida, aquilo te prejudica e você aceita. Aí tem muita gente que fica presa onde? No incômodo. Cara, eu tô incomodado de carregar essa culpa, assistir o episódio, fiquei incomodado, eu preciso resolver isso. Enquanto você tá incomodado, não vai. Você só resolve quando você fica inconformado. Entendi. Então é o inconformismo que faz você se libertar de muita coisa na sua vida. Muito bom. Ok. Dúvidas? Apenas os nossos inscritos. Vamos lá. Enquanto vocês preparam a pergunta, preciso lembrar você de algo muito importante. Em novembro, nós vamos realizar uma imersão em Israel. Então você que tem vontade, que é um dos seus sonhos, é um dos seus objetivos, ou você que já foi e sabe o quanto é bom, em novembro eu estou levando um grupo de pessoas, de empresários, de empreendedores. Só vai empresário? Não, mesmo que você não seja empresário, mas você tem vontade de conhecer, é a sua oportunidade. Só estou falando para você o grupo que vai, para você entender o quanto esse grupo é um grupo seleto. Então, em novembro, nós estaremos indo, aparece o QR Code aí durante a gravação e na descrição tem também o link para você acessar. Vamos lá, dúvida dos nossos inscritos. Essa pergunta veio do Instagram de um seguidor seu e tem muito a ver com o tema de hoje. É da Silva Fight Team e ela perguntou o seguinte: como lidar com as críticas dos erros passados? Isso me incomoda muito. Então, como lidar com as críticas dos erros passados? Só incomoda porque ela dá audiência, porque ela dá atenção. Porque é mais ou menos assim, eu chego para você e falo assim, Bruna, você sabe que você errou. Então, você está dando atenção para o que eu estou falando e aquilo ganha força na sua mente e aquilo te prejudica. Como que eu faço para não dar atenção, Cleiton? Errei sim, errei, já paguei o preço, já me arrependi e não erro mais. Acabou o assunto. Ela faz isso não. Quando alguém fala, ela fica com vergonha, às vezes ela não responde, ela mesma lembra. Outra coisa, como que eu sei os erros que você cometeu no passado se eu não vivia com você no passado?
Como que eu sei? O que eu contei. Porque você me contou. Isso aqui é apenas a prova de que pessoas não deixam o seu passado lá no lugar dele. Estão sempre trazendo ele para o presente. Lembrando, tem muita gente que sabe de erros que você cometeu lá atrás porque você contou, ela nem vivia com você naquela época. Como que ela sabe? Porque você não fica quieto. Porque você está sempre trazendo isso à tona. Sempre trazendo isso para o presente. Então, eu vou reforçar isso aqui para você. Sabe por que as pessoas sabem dos erros que você cometeu no passado? Porque você não deixa isso no verdadeiro lugar que ele deveria ficar, que é lá no passado. Você nunca parou para pensar que essa pessoa ela nem convivia com você naquela época? Como ela sabe que você cometeu aquele erro? Porque você fica trazendo isso para o presente. Então é muito comum você chegar nos lugares e ficar comentando os erros que você cometeu no passado. Pare de trazer o seu passado para o presente, porque ele está te prejudicando. Você está presa nele sem você perceber. Aquilo que aconteceu no passado, fique lá. Aprendeu? Se arrependeu? Não está praticando mais? Acabou. Ninguém precisa saber. Então aprenda a se libertar do seu passado, porque ele está matando o seu presente e prejudicando muito o seu futuro. Muito bom. Então é isso que ela tem que fazer. Erros que ela cometeu, que ela já pagou o preço, que ela já se arrependeu, que ela não faz mais. Acabou. Ninguém tem que falar nada. Mas e o erro? Já foi. É só não dar atenção. Agora, enquanto ela dá atenção, traz aquilo como, meu Deus, é verdade, eu errei. Não tem como. Ótimo. Então é só deixando ele no lugar certo. Essa pergunta ela veio do Instagram, então me acompanhe no Instagram que eu abro caixa de perguntas para você mandar a pergunta para a gente poder responder aqui. Outra coisa importante, quer mudar o seu nível, quer avançar, quer expandir a sua mente, quer crescer numa velocidade maior, Imersão Evolution Ambiente. O que é Imersão Evolution, Cleiton? Imersão Evolution é um treinamento que eu tenho de expansão de mente, onde você fica 3 dias comigo em um grupo seleto de pessoas. Não é um ambiente com muitas pessoas, é um grupo seleto de pessoas que estão ali justamente buscando esse crescimento, buscando mudar a mentalidade, para se libertar de uma vez por todas de todos os bloqueios emocionais que essa pessoa carrega. Lá é o start da sua transformação. 3 pilares são trabalhados lá: gestão emocional, pessoas, que é muito difícil lidar com pessoas, e estratégia. Então é importante que você esteja nesse ambiente. Na descrição tem um link, você vai colocar os seus dados e a nossa equipe vai entrar em contato com você, ou você pode ir direto no meu Instagram e pedir informações lá, que eu mesmo vou te direcionar para a equipe. Mas o que é importante? Que você esteja na próxima turma da imersão. Outra coisa importante é, esse vídeo fez sentido para você? Compartilhe. Então compartilhe com o máximo de pessoas, porque você ajuda essa pessoa na expansão da mente dela, mas ajuda também o canal a crescer, que nós temos como objetivo chegar a 1 milhão de inscritos. Contamos com a sua ajuda para que esse número chegue rápido. E imagine 1 milhão de pessoas sendo alcançadas todos os dias através do nosso programa aqui de segunda a sábado. É importante você compartilhar. O Cleitinho vai aparecer agora com um vídeo importante para você assistir. Assista esse vídeo, que com certeza é um convite para algo muito especial para a sua vida. Deus abençoe a todos e até amanhã, 7h15 da manhã. Te recomendo agora, te oriento, olha, assista o vídeo de ontem, se você não assistiu, sobre mágoas, e o de sábado, o Mentorcast também, que está muito especial. Aqui na descrição tem as 2 opções para você. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.